Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar de Mufasa, o Rei Leão. Exatamente. Já que a gente gosta de desenho agora live action, né, animações e tudo mais, a gente vai falar de Rei Leão. A gente vai falar de Mufasa, que foi o primeiro, né, antes do Simba. Então, antes da gente começar a falar do filme, já que você está aqui com a gente, deixa seu like, dá o seu joinha, escreve pra gente se você assistiu Mufasa, o que você achou desse filme, o que você acha da nossa análise espiritual desse desenho, que não é desenho, agora é live action, né? E o que você acha que se é uma continuação da história, se te explicou direitinho ali a origem do Simba, como é que ficou isso para você? A gente vai fazer essa análise espiritual aqui para você do filme, mas antes, aproveita você também que está vendo a gente da TV Mundo Maior, ou que está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também deixa seu like, deixe seu comentário, que a gente também vai ver e vai responder para você. E depois entra no nosso YouTube, Tatiana Benites, e deixa seu like também, apoia nosso canal, faz a sua inscrição no canal, aperta lá o sininho, porque todos os dias a gente tem programação de segunda a sexta no nosso canal, alguns sábados também, mas fique esperto na nossa programação que toda semana a gente vai falar de algum filme, alguma série ou algum desenho. Mas para ajudar a gente nessa nossa análise espiritual, eu trago aqui o nosso amigo Damião para falar a ficha técnica de Mufasa. Olá, amiga Tati Benítez, Tatiana, vamos juntos falar de Mufasa, data de lançamento, 19 de dezembro de 2024. Diretor Barry Jenkins, 2 horas de duração, uma animação musical, Mufasa, o Rei Leão, produzido pela Disney, é uma lenda. A história apresenta Mufasa acompanhando a história da origem do pai de Simba, ou seja, a história de Mufasa e Scar antes de Simba. Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho, até conhecer um simpático leãozinho chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real, o encontro. Dá início a uma jornada transformadora, em busca de seus destinos, cujos laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo. O filme combina técnicas de filmagem em live action com imagens fotorrealistas geradas por computador. E o filme fala de orgulho, provas de vida, destruição, reconstrução da vida, perdão e muito mais, Tati! É um filme de aventura, de emoção, um drama. Bom, vai falar de muitas coisas ali, mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar para vocês a nossa vinhetinha. E agora sim, vamos falar de Mufasa. Bom, Mufasa, nessa leitura, né, de conhecermos a história do pai de Simba, né, o pai do primeiro Rei Leão lá que a gente assistiu, que é o Simba, ele conta como que ele conheceu ali o macaquinho, aquele que conta toda a história também do Simba, e como é que se deu a história dele desde quando ele era pequenininho. E explica muita coisa de por que o Simba era dessa forma. Então, mostra um pouco da nossa história e a importância da gente conhecer a história dos nossos pais, a história dos nossos antepassados. Então, fazendo uma análise espiritual do filme, eu acho que é importante a gente conseguir entender o porquê os nossos pais são dessa forma com a gente.
E é importante quando a gente faz isso, a gente trata disso numa terapia, por exemplo, né? Porque a gente culpa os nossos pais, porque a gente teve isso, porque a gente não teve aquilo, porque a gente se traumatizou quando era criança. E quando a gente começa a entender que os nossos pais deram o que eles tinham, o que foi bom e o que foi ruim, né? Era o que eles tinham. Se aquele pai não recebeu amor em nenhum momento, e ele tenta te transmitir alguma coisa que você fala, mas o que ele me deu também não foi amor, mas era o que ele tinha, era o que ele sabia transmitir para você. E quando a gente começa a entender isso, a vida fica mais leve, os seus traumas ficam menores, a culpa que a gente coloca nos nossos pais, ela acaba mudando de tamanho, porque a gente consegue entender que os pais estão fazendo o que eles podem e de melhor para todos nós. Então, quando a gente entende a história dos nossos antepassados, é bom para a gente saber as nossas origens, para a gente saber o quanto eles batalharam para chegar ali, para dar para nós o que nós temos, por pouco que seja, né? Mas é importante a gente entender esse significado, o que os nossos pais se esforçaram para fazer por nós. E vai ter gente que vai falar: minha mãe não se esforçou, ou meu pai não se esforçou nem um pouco, né? Será que não? Será que internamente ele também não sofre com isso? Ou não sofre com algo que os pais deles também fizeram para eles ou deixaram de fazer e para eles isso é uma coisa normal? Esse que a gente hoje considera não fazer? Então, a história que é contada no filme, né, que conta a história do Mufasa, é muito legal, porque mostra a verdadeira essência dele, né? Mostra se ele é bom, se ele é ruim, desde o começo, desde a sua infância. Então, como foi esse tratamento, né? Como que ele cresceu? É tão importante, tem muitas pessoas que não vão conseguir perguntar para os pais como foi a sua infância, porque seus pais não estão mais aqui. Mas se a gente tem essa oportunidade, a gente deveria aproveitar, né? E perguntar para os nossos pais como foi a infância, o que ele teve, o que ele deixou de ter, qual era o seu sonho, né? Enquanto ele era jovem, ou quando ele era pequeno, ou depois que ele cresceu, no que ele se transformou, o que ele já conseguiu realizar, o que ele não conseguiu realizar, né? É importante que a gente entenda esse contexto. E o Mufasa me fez pensar muito nisso, né? Quando a gente conhece as nossas origens, quando a gente conhece a história que está por trás, às vezes, de uma emoção muito exacerbada da nossa mãe ou do nosso pai, em cima de alguma coisa que para nós não é tão relevante assim, não é tão significante assim, e daí para eles aquilo é significante, aquilo doeu, ou aquilo foi muito importante, foi maravilhoso. Então, por que cada um tem uma reação diferente para cada situação? Porque cada pessoa tem a sua bagagem. E a gente começa a entender um pouquinho da história do Mufasa, porque a gente entende como ele vê a amizade, a gente entende como ele valoriza os pais, o que aconteceu com ele ao longo da sua jornada, né? Como que ele ultrapassou alguns obstáculos que não foram poucos, como ele se sentiu no abandono. Então, explica o porquê de ser tão superprotetor, explica o porquê de não levar alguns desaforos por causa do filho, né? Então, o filme mostra algumas nuances que, se a gente for pegar alguns detalhes, a gente vai ver o porquê
que esse pai se transformou nisso e por que nós somos desta forma. Porque os nossos pais nos transmitiram determinados valores, né, determinadas importâncias, determinados ensinamentos, e que a gente ainda vai levar para trabalhar ao longo da nossa vida, né, Damião? Sim, e aquilo que você disse, né? Os nossos pais ensinaram e passaram o que eles tinham. Se eles não tinham amor e não tinham como passar isso, ok. Vamos lá, cabe a nossa oportunidade aí de refazer e contar novas histórias daqui para frente, né? E o filme também fala, né, Tati, dos desafios, das dificuldades que temos de enfrentar a vida. E ali é aquilo, né? As provas de vida, né? Mufasa as escolhas e as escolhas que ele fez nos remete ao livro dos Espíritos, das questões 258 a 264, quando falamos das escolhas das provas que devemos ter, consciência de que o próprio Espírito escolhe o gênero de provas que vai passar, isso porque temos o livre-arbítrio. E nada ocorre sem a permissão de Deus, que elaborou as leis e nos deixa liberdade de escolhas, da qual teremos a responsabilidade de nossos atos, mesmo escolhendo as provas. Nem todas as dificuldades porque passamos são previstas. Escolhemos os gêneros das provas. Os detalhes do que nos acontece são consequências dos nossos próprios atos. A cada escolha, teremos diferentes lutas a enfrentar, e os detalhes dos acontecimentos, eles nascem das circunstâncias, e somente são previstos os grandes acontecimentos. O espírito, nascendo ali no meio de pessoas de má vida, terá de lutar contra o instinto do roubo. O espírito, em seu caminho evolutivo, não necessita experimentar todos os gêneros de tentações, se desde o início tomar um caminho que o isente de muitas provas, mas aquele que se deixar arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos desse caminho. Então, devemos, como mostra o filme Mufasa, seguir para a luz que é Jesus, e vários caminhos nos levam a Jesus, né, Tati? Outra realidade, quer conhecer alguém, dê poder a ela. Quando Mufasa tem o poder, ele pratica o bem e perdoa aquele que errou. O perdão é a principal ferramenta de libertação. Através dele conseguimos nos libertar de sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, como outros que nos fazem mal. Quanto mais acumulamos esses sentimentos em nós, né, Tati? Mais alimentamos o nosso ser de energias negativas, Tati. É a importância da gente fazer o bem, deixar de praticar o mal, né? No Mufasa, ele se perde, né? Acontece algo, né? Faz com que ele vá enfrentar muitas coisas sozinho na vida. E quantas vezes a gente também não passa por essas situações, né? De ter que enfrentar muitas coisas sozinho, né? Às vezes sem nenhum apoio de ninguém. No caso dele, fisicamente, não tinha ninguém por perto. Então, ele acaba passando por muitas provas sozinho, e ele tem que enfrentar tudo isso. E no caso, ele passa por muitas dificuldades, por muita desconfiança, acaba fazendo amigos novos, porque ele se perde, e ele acaba tendo que ser acolhido por outras pessoas, né? Então, o que acontece? Que às vezes a gente se perde nas nossas próprias escolhas. Às vezes a gente se perde no nosso caminho, né? Às vezes a gente faz escolhas ruins. Então, quando o Damião estava falando, a gente escolhe as nossas provas, mas tem coisa que a gente está se perdendo aqui, nesse momento, nessa vida. Então, não é que a gente sabe tudo que vai acontecer com a gente já, né? A gente escolhe ali o gênero da prova que a gente vai passar. Vamos passar por dificuldades financeiras, né? A gente escolhe o gênero. E a gente tem várias opções ali daquelas dificuldades e aparecem algumas oportunidades para a gente e a gente não agarra, né? E a gente faz escolhas erradas. Às vezes
vezes, na dificuldade financeira, em vez da pessoa preferir batalhar, trabalhar e tudo mais, ela vai preferir roubar. Foi uma escolha errada, né? Então, Mufasa passa por muitas dificuldades ali, ele tem algumas perdas, tem algumas vitórias, ele confia em muitas pessoas, ele deixa de confiar em outras, e a gente passa por isso na nossa vida, né? Vamos trazer isso para a gente. Né? Como Mufasa, a gente passa por muitas dificuldades, por muitas situações em que a gente confia em pessoas e que essas pessoas podem passar a perna na gente. Né? Existe uma situação em que... Vocês lembram do Scar? O Scar, aquele tio do Simba, que seria ali o irmão do Mufasa, ali a gente descobre no filme Mufasa, a gente descobre quem é Scar. A gente consegue descobrir quem é Scar. E daí, o que acontece? A gente vê, né, também ali a questão da raiva, a questão da emoção, né? No filme do Simba, né, no Rei Leão, a gente viu isso no Scar, né? E a gente, no filme do Mufasa, a gente também tem essa questão da raiva. Como que a gente tem, qual é a nossa reação diante da raiva? Da inveja. Quando a gente vê alguém tendo o que eu queria, né? O Damião falou aqui, quando a gente quer conhecer alguém, dê poder a ele, né? O que o poder faz com a gente? Se eu conseguir aquilo que eu quero, eu vou me sentir mais poderosa. Como será que eu vou ser como pessoa? Como serão as minhas atitudes? Será que eu vou continuar sendo uma pessoa boa? Será que eu vou modificar a minha forma de falar com as pessoas, de tratar o próximo? Às vezes a gente também já passou por isso. E talvez com o poder a gente não seja uma pessoa tão boa, né? E talvez com o poder eu seja uma pessoa boa e consiga auxiliar o próximo por causa disso. Então, olha quantos talvez nós temos. Porque dentro desses talvez a gente tem as nossas escolhas. E quais são as escolhas? Que eu tenho livre-arbítrio de escolher para que lado eu vou. E a gente tem a questão da raiva, a inveja. A inveja que muda tudo na minha cabeça, me cega, faz com que eu não consiga enxergar a verdade, enxergar a bondade das outras pessoas, porque naquele momento a gente se toma daquele sentimento e aquilo faz muito mal. E daí eu acabo também podendo me tornar uma pessoa ruim, tomando atitudes sem pensar, sem a razão, só com aquela emoção daquele momento, que é uma emoção que eu não consigo nem pensar. E sem pensar, eu tomo algumas atitudes que às vezes não são boas, por causa do orgulho, né, Damião? Sim, olha aí o Mufasa, né? Revela a ascensão de um dos maiores reis da Terra. O orgulho. Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, alerta-nos para as quedas decorrentes da nossa própria culpa. Isso é, da nossa imprevidência, o orgulho e a ambição. É o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Kardec é absolutamente enfático quanto ao mal daí derivado ao declarar: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Mas ainda todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Portanto, cabe indagar quantos mal entendidos
desavenças, rompimentos, agressões e até mesmo crimes são gerados pelo orgulho ferido, certamente incontáveis, que culminam em destruição de possibilidades excepcionais de evolução, bem como consequências tenebrosas para as partes envolvidas. Por isso, não vemos outro antídoto para esses potenciais arroubos da personalidade do indivíduo a não ser a adoção de volumosas doses de bom senso, de serenidade, de preces e reflexões, antes que o ácido do ego machucado irrompa de maneira intestiva, Tati. O orgulho. O orgulho, ele nos maltrata por dentro, né? Ele faz com que corroa dentro de nós, né, os nossos sentimentos, e faz mal para a gente fisicamente. Fisicamente, o orgulho nos faz mal. Então, o filme fala sobre pessoas orgulhosas, né, personagens ali orgulhosos, em que, quando vem seu orgulho ferido, acabam tomando atitudes ruins para prejudicar a outra pessoa, já que, né, o orgulho foi ferido e que ele não vai conseguir o que ele queria. Então, em vez de aceitarmos essa situação, né, a gente acaba tomando algumas atitudes que não são tão legais. E no caso do personagem também. O que acontece? Acontece que quando a gente lida com pessoas boas, elas vão sofrer esse golpe, vão se entristecer, claro, elas sofreram esse golpe, né, da pessoa querer prejudicá-las por causa de um orgulho ferido, mas ela consegue perdoar. E o perdão, ele consola, o perdão liberta, o perdão faz com que a gente se sinta bem. Ah, mas a outra pessoa não estava preparada para receber aquele perdão. Mesmo assim, ela veio em cima de mim e falou um monte de coisa. Fique bem você, com o seu coração. Né? Perdoa você de coração. O que ela vai fazer com essa informação, com o teu perdão, aí é uma coisa dela. Ela vai ter que se libertar também. Cada um tem seu momento, né? Cada um tem o seu tempo para isso, para trabalhar esse perdão. Então, o filme fala sobre perdão, é muito bonita a parte que fala do perdão. A gente está falando de Mufasa, de um leãozinho, né, da história do leão, ali do pai do Simba, né? E que é importante a gente passar para vocês, né? O autoconhecimento. O quanto a gente precisa se conhecer para a gente aprender sobre os nossos sentimentos e aprender a tratar esses sentimentos dentro de nós. Às vezes a gente continua com aquele sentimento de não, isso tem que ser meu, isso tem que ser meu, isso tem que ser meu a qualquer custo, e daí a gente não está vendo o quanto a gente está se ferindo. Não só ferindo o outro, porque ferindo o outro a gente está vendo, né? A gente está ferindo porque a gente está sabendo que está ferindo. Mas e nós? Quando a gente fere o outro, o primeiro a ser ferido somos nós, né? Então a gente vai se autodestruindo, né? E daí a gente vai precisar se reconstruir depois, né? A gente tem a lei da destruição para falar disso, né, Damião? Sim, olha quantas reflexões, né? A gente está trazendo no Mufasa aqui na sessão Pipoca Espiritual. E a lei o Mufasa nos faz refletir sobre a destruição e reconstrução da vida. A lei de destruição é examinada na questão 728 e as seguintes de O Livro dos Espíritos. Os instrutores espirituais afirmam que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Contudo, o que chamamos de destruição não passa de uma
transformação. E tem, por fim, a renovação e melhoria dos seres vivos. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos, né, exterior, que sofre a destruição. Mas esse é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante, que é o princípio inteligente, que não se destrói e se elabora na metamorfose diversa por que se passa. E ainda lembro para você que está nos acompanhando a pergunta 732 do Livro dos Espíritos: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muitas diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso, Tati. Eu acho legal falar sobre isso, porque às vezes a gente vê um monte de destruição, um monte de coisas que acontecem, e a gente fala, mas isso não tem explicação, né? E tem, né? Tem explicação. Às vezes a gente precisa terminar para nascer de novo. Às vezes a gente precisa acabar com aquilo, destruir tudo, para começar de novo. Então, às vezes, a gente vê algumas coisas no nosso planeta, né, sendo destruídas, e a gente fala, por quê? Por que isso, né? Por que que esses seres vivos estão trabalhando dessa forma? Às vezes porque isso já estava ali, no nosso roteiro, estava escrito, que a gente precisava passar por essa grande transformação, né? Para que as coisas se transformassem dentro e fora de nós. Então, assim é a vida, né? A gente destrói o nosso corpo físico, né? Porque ele é só um empréstimo. E, como disse ali os espíritos, né, para Kardec, né? O que fica é a nossa essência, né? E a nossa essência continua viva. E isso é o importante. Então, às vezes a gente precisa dessa transformação e a gente não entende o porquê, não entende o porquê desse tempo, o porquê agora, o porquê dessa forma, mas ela foi precisa para que a gente conseguisse crescer. E é sempre para nossa evolução, por mais que a gente pense que não. Uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar é que tudo bem a gente comemorar as nossas vitórias, tudo bem a gente comemorar quando a gente consegue passar por todos aqueles sacrifícios, por todas as dificuldades que nós tivemos para conseguir algo, mas que a gente vá comemorar com humildade, que a gente continue sendo o que nós fomos desde o princípio, né? Que a gente não precise humilhar ninguém para dizer que você conseguiu. A gente pode conseguir muitas coisas e a gente não precisa passar por cima de ninguém, e nem chegando lá, a gente não precisa esfregar nada na cara de ninguém. A gente pode chegar e humildemente, né, comemorar essa vitória com aqueles que nos querem bem, com aqueles que também estão comemorando conosco de coração, né? Eu acho que tudo vale de nós sermos nós mesmos, né? Conservarmos a nossa essência e mostrar que de coração nós somos essa pessoa, né? Que a gente consiga fazer as coisas com humildade, que eu acho que com humildade a gente chega lá. Eu acho que a história do Mufasa também mostra isso. Ele nunca quis se sobressair para cima dos outros, muito pelo contrário, né? Ele nunca disse eu também sou rei, né? Então, quando a gente consegue ser humilde o suficiente para reconhecer que nós somos iguais e que às vezes nós nos colocamos em lugares diferentes, né? E que isso é temporário, a gente consegue ir mais longe.
Gente, é isso, nosso tempo acabou, né? Mas, mas na semana que vem tem mais. Coloque aqui os seus comentários. Fale pra gente algum filme que você quer que a gente comente aqui também. Deixa seu like, se inscreve no canal, que semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.